Oi, turma. Então, para nós finalizarmos as ligações covalentes, nós vamos ver hoje as fórmulas dos compostos, continuar vendo as fórmulas dos compostos covalentes e também essas designações de ligações simples, duplas, triplas, que são dadas aos compartilhamentos. Então, vamos ver aqui. De acordo com o tipo de ligação e a quantidade de ligação que os compostos, que os elementos vão formar entre si, nós vamos ter algumas designações, algumas indicações. Os átomos podem ser chamados de monovalentes quando eles formam apenas uma ligação covalente. Então, quem vai formar uma ligação covalente? Quem é chamado de monovalente? O hidrogênio e os elementos da família 7A. Esses são os elementos monovalentes. Bivalentes são aqueles que formam duas ligações covalentes. Então, esses elementos são os elementos da família 6A. Lembrando sempre que a quantidade de ligações vai ser relacionada exatamente com a quantidade de elétrons que eles precisam na última camada para ficar estáveis. Então, a gente tem aqui os monovalentes, formam uma ligação, por quê? Porque o hidrogênio só precisa de um elétron e a família 7A também só precisa de um elétron. Bivalentes formam duas ligações porque a família 6A tem 6 elétrons e precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Átomos trivalentes são aqueles que formam 3 ligações e nós temos aí os elementos da família 5A sendo átomos trivalentes, porque precisam formar 3 ligações para se estabilizar. E os átomos tetravalentes, eles formam 4 ligações e nós temos aí os elementos da família 4A, precisando formar então 4 ligações covalentes, porque eles precisam de 4 elétrons. Muito bem. Seguindo, então, vamos ver como é que esses átomos, sendo monovalentes, bivalentes, trivalentes ou tetravalentes, como é que eles vão formar esses compartilhamentos, né? Alguns exemplos aqui já foram vistos, mas só para a gente reforçar. Vamos lá. Aqui nós temos 2 átomos de cloro. Esses átomos de cloro são da família 7A. Então, eles precisam de um elétron apenas para se estabilizar. Eles são, então, monovalentes. Então, eles vão estabelecer entre eles um compartilhamento. Lembrando que esse par de elétrons aqui pertence tanto a um cloro quanto ao outro. Então, eles vão ficar aqui com 8 elétrons cada. Essa ligação que foi estabelecida aqui, esse par de elétrons, vai ser chamado de ligação simples, porque foi só um compartilhamento entre eles. Então, a gente vai ter aqui uma ligação simples. Segundo exemplo, aqui embaixo, nós temos o hidrogênio ligando com o oxigênio, ligando a outro hidrogênio. Aqui é a água, a molécula da água, certo? O oxigênio é da 6A, precisa de 2 pares de elétrons, né? Ele é bivalente. E cada hidrogênio precisa apenas de um elétron mais, então eles são monovalentes, vão formar apenas uma ligação covalente. Então, o que acontece aqui? A gente tem um par de elétrons aqui, uma ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio, e outro par de elétrons, outro compartilhamento, outra ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, nós temos aqui 2 compartilhamentos, certo? Entre esses átomos. Então, cada compartilhamento desse é chamado de ligação simples. Assim como no exemplo anterior, só tem um compartilhamento, aqui também só tem um, e aqui também só tem um. Então, são ligações simples. Então, nós temos aqui 2 ligações simples. Vamos para o terceiro exemplo. Olhem a diferença que nós temos aqui, né? Nesse exemplo em relação ao anterior. Nós temos 2 oxigênios. Cada oxigênio precisa de formar 2 ligações. Cada oxigênio, então, é bivalente. E o que acontece aqui? Entre eles vai haver a formação de 2 compartilhamentos ao mesmo tempo aqui, entre esses átomos. Então, essa ligação aqui, esses 2 compartilhamentos que ocorrem entre esses 2 átomos, é chamada de ligação dupla, certo? Porque ela ocorreu aqui entre esses 2 átomos. Vejam a diferença desse exemplo para o anterior. Aqui foi o oxigênio com um hidrogênio, o oxigênio com outro hidrogênio. Aqui não, entre esses 2 átomos há 2 compartilhamentos. Então, aqui é ligação dupla e no anterior são 2 ligações simples. Seguindo, nós temos aqui a situação do nitrogênio, certo? Do nitrogênio em 2 casos.
Aqui nesse caso e no anterior aqui, ó, no de cima, tá? Aqui nós temos o nitrogênio formando 3 pares de ligações, né? 3 pares de elétrons aqui com os hidrogênios. Por que isso? Porque o nitrogênio, ele é da família 5A. Então, ele é trivalente. O nitrogênio, ele é trivalente. Ele vai formar 3 pares, né? 3 ligações covalentes. Como ele está ligado aqui aos hidrogênios e cada hidrogênio é monovalente, vai precisar formar só um par. Então, o que acontece? O nitrogênio forma um compartilhamento com esse hidrogênio, com o outro hidrogênio mais um compartilhamento e com o outro hidrogênio mais um compartilhamento. Então, ao todo, ele formou aí 3 ligações simples, certo? 3 ligações simples, uma com cada hidrogênio. Então, nós vamos ter aí 3 ligações simples. A diferença para o exemplo seguinte é bem nítida. Se nós observarmos aqui, ó, nós temos, por exemplo, 2 nitrogênios, tá? Eles têm a mesma necessidade, eles precisam de 3, né, pares de elétrons, porque eles são da família 5A, eles são trivalentes. Então, o que acontece? Entre eles são formados 3 pares de elétrons. Entre eles, nós temos, então, 3 compartilhamentos, 3 ligações covalentes. Então, aqui, esse conjunto de 3 ligações, ó, é chamado de ligação tripla, tá? Então, nós temos aqui uma ligação tripla, diferente do anterior, que não é um conjunto aqui, mas são 3 ligações separadas, né? Então, aqui 3 ligações simples e aqui o conjuntinho, ó, uma ligação tripla. No último exemplo, a gente tem aqui o carbono, que é tetravalente, porque ele é da 4A, ligado aqui aos oxigênios que são da 6A e, portanto, são bivalentes. E aí a gente tem o carbono precisando formar 4 pares, cada oxigênio precisando formar 2 pares de elétrons. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter o carbono com esse oxigênio formando 2 pares, um conjuntinho aqui de 2 ligações, 2 compartilhamentos, e com o outro oxigênio também 2 compartilhamentos. Então, o que nós temos aqui nessa estrutura, nessa ligação? Nós temos 2 ligações duplas, tá? Porque tem 2 compartilhamentos aqui e 2 compartilhamentos aqui. Então, cada conjunto aí de 2 ligações é uma ligação dupla. Então, nós temos 2 ligações duplas aqui nesse composto. Então, existe ligação simples, existe ligação dupla, existe ligação tripla, mas não existe ligação quádrupla, tá certo? Muita atenção a esse detalhe. Então, nós temos simples, dupla, tripla. Aqui nessa outra tabelinha, só para reforçar, nós temos fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural de algumas substâncias. Então, nós temos aqui H2, que é o gás hidrogênio, nós temos aqui o O2, que é o gás oxigênio, nós temos o N2, que é o gás nitrogênio, temos o H2O, que é a água, e CO2, que é o gás carbono. E aí, como esses átomos vão se ligar, alguns deles aqui a gente já viu. O H2 vai ser formado quando um hidrogênio se liga a outro hidrogênio, como cada hidrogênio só tem um elétron e precisa só de um, então eles vão formar um único par eletrônico, eles são monovalentes. Esse par eletrônico vai ser representado na fórmula estrutural, na forma simplificada, por esse tracinho aqui. Esse tracinho é a ligação simples, tá? Um tracinho apenas, ligação simples, ok? No O2 nós temos 2 oxigênios ligados, ambos são da 6A, precisam de 2 pares de elétrons, estabelecem aqui 2 compartilhamentos entre eles. Então nós temos aqui um conjuntinho, né? Um conjunto de 2 ligações covalentes, e essas 2 ligações covalentes aqui vão ser representadas por 2 tracinhos na fórmula estrutural. Esses 2 tracinhos aqui é a ligação dupla. N2, os 2 nitrogênios vão se ligar, ambos são da família 5A, ambos são trivalentes, precisam de 3 pares eletrônicos, vão formar entre eles 3 compartilhamentos. Então, esse conjunto aqui, ó, desses 3 compartilhamentos, vai ser representado na fórmula estrutural por esses 3 tracinhos, e esses 3 tracinhos são aqui uma ligação tripla. Na água, nós temos o oxigênio se ligando a 2 hidrogênios, o oxigênio precisa formar 2 ligações,
cada hidrogênio apenas uma, formou uma ligação com um hidrogênio, uma ligação com outro hidrogênio. Essas ligações ali, esses compartilhamentos são representados pelos tracinhos aqui. Então, nós temos uma ligação simples aqui, outra ligação simples aqui. Então, ao todo, nós temos duas ligações simples na molécula da água. Gás carbônico, que é o CO2, carbono ligado a dois oxigênios, carbono tetravalente, oxigênio bivalente, dois pares de elétrons compartilhados aqui, dois pares de elétrons compartilhados aqui. Então, nós temos a representação, dois tracinhos de um lado, dois tracinhos do outro lado, duas ligações duplas nesse composto, ok? Então, essas são as ligações, as representações aí das ligações simples, duplas e triplas. Para nós finalizarmos, então, o assunto de ligações covalentes, nós vamos ver as propriedades dos compostos covalentes, ou também chamados compostos moleculares, ok? Esses compostos covalentes, como nós vimos, né, que a ligação covalente, ela não envolve transferência de elétrons de um átomo para o outro, mas sim um compartilhamento de elétrons. Nós não vamos ter, então, a formação de cátion e de ânion. Nós não temos aqui nos compostos covalentes, então, cargas, né? Nós não temos o cátion com a carga positiva, nem o ânion com a carga negativa. Não existe isso aqui. A molécula, então, é neutra. Então, algumas propriedades que nós vamos ver a respeito desses compostos. Primeiramente, os compostos covalentes podem ser encontrados nos três estados físicos, na temperatura ambiente. Então, eles podem se apresentar, né? Alguns compostos se apresentam no estado gasoso, outros compostos se apresentam no estado líquido, outros compostos se apresentam no estado sólido. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó, gás oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás cloro, gás carbônico, o gás metano. Então, todas essas substâncias aqui são compostos covalentes e se apresentam no estado gasoso, na temperatura ambiente. Aqui nós temos, no estado líquido, água, ácido clorídrico, ácido sulfúrico e uma infinidade de outras substâncias que são covalentes e que se apresentam no estado líquido na temperatura ambiente. Coloquei aqui um exemplo de uma substância que é o açúcar, a glicose, que é o C6H12O6, que se apresenta no estado sólido na temperatura ambiente. Então, é fácil, por exemplo, identificar um composto covalente quando ele se apresenta no estado gasoso e no estado líquido. Nós podemos dizer com certeza que aquela substância na temperatura ambiente se apresenta no estado gasoso ou no estado líquido, a gente pode afirmar com certeza que é uma substância covalente. Contudo, se a substância se apresenta no estado sólido, nós não podemos afirmar isso com certeza. Por quê? Porque os compostos iônicos são todos sólidos na temperatura ambiente. Então, se nós temos um composto sólido, nós precisamos analisar outras propriedades para saber se realmente ele é um composto covalente ou se ele é um composto iônico. Muita atenção a esse detalhe. Outra propriedade que nós temos é que os pontos de ebulição e os pontos de fusão dos compostos covalentes são inferiores, são mais baixos do que dos compostos iônicos. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Composto covalente, a sacarose. A sacarose, que é uma molécula que apresenta 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio, 11 átomos de oxigênio, apresenta um ponto de fusão igual a 185 graus Celsius. Se nós compararmos a sacarose, que é um açúcar, né? Se nós compararmos a sacarose com o cloreto de sódio, que é um composto iônico, nós vamos ver a diferença nesse ponto de fusão. Então, o cloreto de sódio, que é o NaCl, ele apresenta um ponto de fusão igual a 801 graus Celsius. Então, a gente observa aqui que o ponto de fusão do composto iônico é muito mais elevado do que o composto covalente. Apesar da quantidade de átomos aqui ser bem menor, nós temos só um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro na fórmula, enquanto aqui nós temos vários átomos, mas ainda assim o ponto de fusão do composto covalente é menor do que o do composto iônico. E a última propriedade,
que a maioria das substâncias covalentes, a grande maioria das substâncias covalentes, não conduz corrente elétrica, pois quando dissolvida em água, não formam íons, como eu havia falado, e sim moléculas. E as moléculas não têm carga. Então, por exemplo, se nós dissolvermos sal, cloreto de sódio, sal de cozinha em água, é possível a passagem de corrente elétrica. Contudo, se nós dissolvermos a glicose, que é o açúcar, em água, não é possível a passagem de corrente elétrica. Então, aqui nós finalizamos o assunto de ligações químicas, o assunto de ligações covalentes. Bons estudos a todos e até a próxima!